Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Testemunho Direto. No programa desta quarta-feira vamos falar de educação. O ponto de partida são os resultados de um estudo, de um relatório da OCDE que analisou os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos e que dá nota de algumas assimetrias que o ensino português não consegue reduzir. Este relatório mostra que os estudantes portugueses têm conseguido melhorar ano após ano naquilo que são os resultados do PISA, mas depois, e o que se nota neste relatório, é que os filhos das famílias com pais e com empregos mais qualificados são também aqueles que têm melhores resultados no ensino. É o tema que vamos levar até si. Queremos perceber a avaliação que faz do sistema de ensino em Portugal. Queremos também que olhe o passado e que diga se há ou não evolução na forma de ensinar e se os nossos alunos estão melhor preparados do que há 20 anos. É a pergunta que lhe colocamos na tarde desta quarta-feira. E já sabe que pode ligar e pode entrar em contacto connosco de várias formas. O 229538525, repito, 229538525 é este o número que deve ligar para nos deixar o seu comentário. Pode também fazê-lo através de e-mail para testemunhodireto@sapo.pt ou deixar-nos o seu comentário na página de Facebook do Porto Canal. Para nos ajudar também a perceber como tem evoluído o sistema de ensino português ao longo dos últimos anos, temos em estúdio connosco o professor José Augusto Palhares, é professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Vamos ter a oportunidade de falar mais à frente neste programa. Antes disso, olhamos então os resultados do relatório que são divulgados pela OCDE. Apesar dos estudantes portugueses terem conseguido melhorar o seu desempenho nos testes PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, um exercício repetido de 3 em 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, o estudo revela que os filhos de profissionais mais qualificados têm melhores resultados. Mas, ao contrário do que fazem outros países, Portugal está longe de conseguir reduzir assimetrias sociais nos percursos escolares. A OCDE considera os pais gestores como os mais classificados, seguidos da categoria profissionais, que agrupa trabalhadores qualificados em áreas como a saúde, educação e ciência. Os filhos de trabalhadores destes dois grupos lideram os resultados. Os estudantes cujos pais têm profissões técnicas qualificadas aparecem logo a seguir. No extremo oposto aparecem os resultados dos alunos cujos pais têm profissões elementares na classificação usada pela OCDE, bem como os trabalhadores manuais e os profissionais dos setores agrícola, florestal e das pescas. Quando se compara os resultados de Portugal com países que têm melhores resultados, como a Polónia ou a Alemanha, percebe-se que se mantém alguma regularidade, mantendo as mesmas posições relativas entre grupos profissionais e a dispersão dos resultados. Contudo, quando a análise se centra em países com piores resultados do que Portugal no último PISA, consegue perceber-se resultados mais semelhantes entre os estudantes. É o que acontece na Suécia, onde há notas mais próximas entre os filhos dos profissionais das várias áreas. São então dados que nos lançam este ponto de partida para olharmos o sistema de ensino português. Queremos saber que avaliação faz dos últimos 20 anos. Os alunos portugueses estão agora melhor preparados. Já sabe que pode também participar no inquérito. Os números de telefone para os quais deve ligar passam em rodapé. Se a sua resposta é sim, se considera que de facto o ensino português está melhor, liga ao 760 300 621. Se por outro lado a sua resposta é não, liga ao 760 300 623. Professor José Augusto Palhares, agradeço por estar connosco neste programa, no Testemunho Direto. Olhando primeiro para este relatório e depois alargamos já o nosso tema, mas olhando primeiro para este relatório, estas assimetrias sociais são de facto ainda um problema para o nosso país? Antes de mais, obrigado pelo convite que me formularam para estar aqui presente. É sempre um prazer debater estas questões da educação. Faz parte do nosso ofício e, como tal, prestando o serviço, digamos, à sociedade, devemos dar o nosso testemunho e partilhar as nossas reflexões. Quanto à sua questão, eu não me surpreendo nada este relatório, nem estas informações que surgiram hoje a terreiro. Aliás, são dados que não fazem mais do que encaixar um pouco na nossa estrutura social.
Portanto, nós, se quisermos resolver o problema das desigualdades e das assimetrias, teremos que, se calhar, começar pela base. E, neste sentido, nós temos estes dados, são dados comparativos com outros contextos, com outras formações sociais, muito embora também possamos assinalar que ao longo dos últimos 40 anos nós fizemos um esforço muito grande para ultrapassar essas mesmas assimetrias. Basta lembrar que nós, por altura do 25 de Abril, teríamos taxas de analfabetismo na casa dos 35%, Em 1991, nos censos de 91, tínhamos 10% de analfabetos. E, como diz um colega meu da universidade, o professor Luciano Lima, diz que o problema do analfabetismo, ou dizia nessa altura, iria ser resolvido a breve trecho, porque as pessoas que eram mais analfabetas, ou que eram analfabetas, eram também pessoas mais idosas. Portanto, com no fundo, uma tendência natural para que as pessoas pudessem morrer, Portugal resolveria o problema do analfabetismo. Ou seja, Portugal partiu também de uma base pior, ou seja, para Portugal chegar aos resultados dos outros países tem que percorrer um caminho mais longo. Perfeitamente. Nós temos esse constrangimento estrutural. E depois temos também, ao longo deste percurso, que não podemos deixar que foi um percurso com vicissitudes, com avanços e recuos, mas foi um percurso que, apesar de tudo, levou muita gente à escola, inclusive pessoas que, à partida, não seria de esperar que estivessem na escola. E, nesse sentido, operou-se aquilo que já é do senso comum, falar da democratização do ensino. Posso dar um exemplo. O meu avô era mineiro, o meu avô paterno era camponês, o meu pai era um agente de autoridade, eu fiz o doutoramento. Portanto, houve aqui, digamos, uma subida gradual, digamos, um queimado a alguns patamares que noutras sociedades demorou muito mais tempo, não é? Portanto, diríamos que a sociedade portuguesa, pelo menos à minha geração, proporcionou alguma mobilidade social ascendente por via da escolaridade. Professor José Augusto Palhares, já vamos voltar ao comentário mais à frente neste programa. No Testemunho Direto queremos também ouvir outras opiniões. Ao telefone tenho já Laura Martins, da Federação Nacional de Educação. Agradeço por estar connosco também esta tarde no Testemunho Direto. Aquilo que lhe pergunto, Laura Martins, é, tendo em conta a evolução que tem havido nas últimas décadas do ensino em Portugal, o que é preciso agora fazer para que Portugal consiga, de facto, também aproximar-se daquilo que são as médias europeias? Continuamos a investir no ensino de qualidade nas nossas escolas, sobretudo nos anos de formação inicial, no ensino básico, é muito importante, no pré-escolar, um reforço muito grande destes níveis iniciais de formação dos jovens, com uma retaguarda sempre dos pais, é óbvio, mas numa altura em que os pais estão mais ocupados também, como foi referido aí há pouco por quem está em estúdio, que hoje em dia os pais têm mais qualificação do que há uns anos atrás, pois esses pais têm mais qualificação, também passam mais horas no trabalho e podem dar menos acompanhamento aos seus filhos. Eventualmente isto depois exige da escola um maior acompanhamento aos alunos e, portanto, esse reforço terá que ser feito em todos em geral, sobretudo nos primeiros anos iniciais, portanto, da formação do indivíduo no ensino básico. E aquilo que as políticas têm sido seguidas, nomeadamente na escola pública, tem alguma preocupação ou merecem alguma preocupação da vossa parte? Sem dúvida, é muito importante para que haja bons resultados haver estabilidade nas escolas e ultimamente não se tem vivido essa estabilidade devido às reestruturações constantes que têm sido feitas nas escolas, escolas com mais alunos, turmas com mais alunos, que dificultam essa aproximação e essa aprendizagem individualizada e de qualidade que os alunos precisam. Nesse sentido, algum retrocesso que possa existir? Ao continuarem este tipo de medidas? Exatamente, sem dúvida. O resultado direto é nos próprios alunos, nas avaliações dos alunos, nos resultados escolares dos alunos, sim, isso influencia, sem dúvida. Estas estruturações vão piorar esses resultados. Muito obrigada, Laura Martins. Obrigada pela sua opinião, pela opinião da Federação Nacional de Educação, deixada também aqui esta tarde. Já sabe que estamos a falar de educação. Queremos então que avalie o sistema de ensino. A pergunta que lhe colocamos é se o ensino português prepara agora melhor os alunos do que há 20 anos. Já sabe, ligue o 229538525, 229538525 e deixe-nos a sua opinião. Professor José Augusto Palhares, há de facto aqui muitas mudanças, até recentes, nos currículos, na forma, de facto, o número de alunos por turma. São perturbações que depois se refletem nestes resultados de tantos rankings e tantos estudos que se fazem à volta da educação?
Bom, não sei, digamos, essa sua questão levar-nos-á para um próximo relatório PISA que há de aparecer daqui a 2, 3 anos, não é? E nessa altura iremos debater se efetivamente os jovens que neste momento terão 12, 13 anos, que serão o alvo desse estudo, irão dar continuidade a um nível ascensional, a um nível, digamos, de melhoria dos testes que tem vindo a ocorrer desde 2013 em diante, não é? Não sei, são políticas, efetivamente, que, como disse a interveniente, que vêm coartar, vêm pôr em causa algumas melhorias pedagógicas que estavam a ser introduzidas na escola. Uma coisa é dar aulas para 23, 24 alunos, outra coisa é dar aulas para 29 alunos. Nós temos estudos, nós temos o património da educação, das ciências sociais, tem estudos que comprovam claramente que a relação pedagógica é muito importante, o afeto, digamos, o acompanhamento é muito importante na melhoria dos resultados e, portanto, eu neste momento não sou professor do ensino secundário, mas se o fosse, teria essa dificuldade acrescida. E depois também há outras dificuldades que aqui não se estão a falar, que neste momento têm a ver com o reposicionamento das escolas no sentido de corresponder ao chamamento, ao apelo que as instâncias políticas fazem para melhorar os resultados. Nós olhamos para as escolas, mas as escolas são entidades desiguais. Elas são, entre elas, desiguais, heterogéneas, mas no interior também são heterogéneas. Há estratégias de construção de turmas, há estratégias, obviamente, de mistura de bons e menos bons alunos e, no fundo, os resultados que nós tomamos, no fundo, são resultados médios, não é? Agora, há turmas que as escolas agrupam com os melhores alunos. Eu tenho dados, nós temos dados, a literatura no campo da sociologia e da educação tem esses dados. Há turmas de topo, de alto rendimento, e há turmas que têm, digamos, comportamentos académicos inferiores. E é um erro fazer esse tipo de separação? A questão é polémica porque, vejamos, se tomarmos essa turma como um referencial para a escola, e se nós tomarmos, digamos, a média, e a média é uma medida muito flutuante, dependendo, obviamente, dos mais altos rendimentos e dos rendimentos mais baixos, não é? Pode ser que seja favorável. Agora, há quem diga que não. No fundo, isto é entrar um pouco no terreno movediço do debate, não é? Penso que as escolas, neste momento, estão a tentar construir essas turmas, não é? Pensando, obviamente, na importância que hoje têm os resultados no quadro das políticas educativas, no quadro também da própria subsistência da escola. Não tenhamos ilusões, porque hoje a escola depende muito dos resultados. Há aí uma avaliocracia. Ou seja, as escolas trabalham para rankings? As escolas trabalham não só para rankings, mas as escolas precisam de resultados, dos bons resultados para poder sobreviver num determinado contexto social. Basta, digamos, esta é uma discussão que não sei se poderemos ter durante o dia de hoje, mas hoje as escolas estão muito dependentes da prestação de contas. Vou dar um exemplo. Quando se fala na avaliação externa das escolas, o quadro de professores, o diretor e os seus assessores podem estar a fazer um trabalho belíssimo num determinado contexto, podem ser excelentes líderes, mas se todo esse trabalho não for acompanhado de bons resultados escolares, a escola é penalizada na avaliação externa que faz a Inspeção-Geral de Educação. Nós temos exemplos de escolas belíssimas, que fazem um trabalho belíssimo do ponto de vista de uma concepção de escola cidadã, mas como os resultados não acompanham esse trabalho, a escola é penalizada. E essa penalização não é meramente uma penalização do ponto de vista simbólico, nem tendo em conta um determinado lugar no ranking. Essa escola é penalizada também a posteriori, na questão dos quadros, da progressão das carreiras, etc. Há aqui um terreno muito complexo que tem a ver justamente com estes relatórios internacionais, tem a ver com todo um conjunto de políticas e de medidas que visam regular o funcionamento da educação. E não deveria ser exatamente ao contrário, ou seja, as escolas que têm os piores alunos ou os alunos com mais dificuldades, que provêm de escalões, de famílias de escalões socioeconómicos mais baixos, não deveriam ser aquelas que, apesar dos resultados, deveriam ter mais apoios? Eu concordo consigo, não é? Eu concordo consigo, mas isto é um bocado como outros setores da vida social, não é? Quanto mais se tem, mais se ganha.
quem consegue obter um determinado estatuto social, quanto é que consegue, por exemplo, ter acesso a um conjunto de patrocínios que, digamos, que lhe dão um bem-estar e uma qualidade de vida que outras pessoas não terão. Portanto, isto funciona um pouco assim, não é? Agora, convém dizer o seguinte, não é? É outra questão, outro tópico para o debate e para eventuais intervenientes aqui no debate. Nós hoje vivemos aquilo que muitos autores vêm chamando, já há muitos anos, de a construção do mercado educacional. Neste momento a educação funciona como um produto que é suposto de transação, é transacionável no mercado de trabalho. E face a isso, há aqui muitos interesses que se vão jogando, que se vão, digamos, colocando para poder aceder aos lucros e às mais-valias que esse mercado pode proporcionar. Professor, já lá vamos a essa questão também que me parece interessante. Antes disso, vamos ouvir outras opiniões. Ao telefone tenho já a Jorge Ascensão, da Confederação Nacional de Associações de Pais. Muito boa tarde. Agradeço também por participar neste testemunho direto. Aquilo que lhe pergunto, Jorge Ascensão, é onde é que entram os pais no meio desta questão? Qual é o papel dos pais e a ligação que têm às escolas? Porque aquilo muitas vezes que se ouve também, a crítica que surge por parte das escolas é que muitos pais depositam os filhos nas escolas enquanto estão a trabalhar e que trabalham cada vez mais, e que isso também é um problema, falta depois o acompanhamento em casa. Qual é a opinião que tem? Muito boa tarde. Eu, antes de mais, gostava de dizer que não me surpreende nada esta conclusão deste estudo. Aliás, nós temos dito na CONFAP que os bons alunos são aqueles que, de facto, conseguem ou que têm uma família de retaguarda e que acompanha a vida escolar dos filhos. É para nós claro que os resultados escolares são uma conjunção de um trabalho que é feito pela escola e pela família. E, portanto, aquilo que aqui se conclui neste estudo é que, para aquelas famílias que, por variadíssimas razões, pode ser por tempo, pode ser por negligência, pode ser por incapacidade, não têm a possibilidade de dar a mesma qualidade de acompanhamento aos seus filhos, a escola pudesse colmatar esta menor capacidade e pudesse equilibrar, pudesse contribuir para alguma equidade naquilo que é o direito à aprendizagem. E, portanto, isso de facto não tem acontecido. Relativamente à sua questão, o que é que nós temos feito? Portanto, como nós dizemos, uma coisa são as famílias, os pais encarregados de educação, que têm o direito, o dever de tutela sobre os filhos e essa responsabilidade. Outra coisa é o movimento associativo de pais, que é aquele que se constitui pelas associações de pais, pelos pais representantes de turma, pelos pais representantes do Conselho Geral e por toda esta estrutura do movimento que contribui e colabora com a escola para o bem comum, para o bem de todos, para além daqueles que são os próprios filhos. E, portanto, essa começa logo por aquilo que disse na sua questão e que tem a ver com esse conceito de que os pais depositam, de que os pais não se interessam. Essa é a primeira forma de afastar os pais da escola. O que nós temos que dizer, de facto, é que os pais têm que estar presentes, é necessário convidá-los a assistir aos projetos educativos, àquilo que a escola constrói, àquilo que a escola consegue fazer e que necessita cada vez mais da envolvência das famílias para obter os resultados que ainda há bocadinho se falava e que são tão necessários para nos motivar e para nos mobilizar a crescer e a desenvolver o trabalho que é feito. Portanto, o discurso que por vezes se tem de que os pais que aparecem são os que não são precisos ou que aqueles que deviam aparecer não aparecem, esse é um discurso que afasta. Nós, no movimento Associativo Pais, aquilo que dizemos é que estão lá os que já perceberam que é importante estar e acompanhar a vida da escola e são esses que vão conseguir trazer mais pais, mais envolventes. Se nós olharmos para aquilo que era a realidade há 10 anos ou há 15 anos, havia muito menor participação, quer em quantidade, quer em qualidade. Hoje os pais, as famílias acompanham as escolas. As próprias escolas hoje têm uma outra postura, uma outra atitude perante aquilo que é a envolvência da comunidade. E o que é que falta para se corrigirem as assimetrias, Jorge Ascensão? O que é preciso fazer para corrigir estas assimetrias que vêm descritas neste relatório, mas que também nos chegam de outros estudos? Nós precisamos de uma maior envolvência, de uma maior comunhão de objetivos entre aquilo que são os resultados da escola e a comunidade. Nós temos que olhar para aquilo que é o fundamental, que são as crianças e os jovens. É para eles que todos estamos a trabalhar. É para que eles consigam desenvolver um melhor conhecimento, para que eles gostem de aprender. E, portanto, é preciso que a escola conheça
a família e que a família conheça a escola. O que se passa muitas vezes, e nomeadamente nessa faixa de crianças que não conseguem alcançar o nível de resultado desejado, é que nem a família conhece a escola, nem a escola conhece a família. E não se fazem um esforço de se conhecerem mutuamente. Porque estar a trabalhar com uma criança num determinado contexto e tentar perceber as suas reações, as suas atitudes, isso é necessário perceber o que é que está provado, o que é que está na base do seu dia-a-dia. Nós temos situações de crianças que, antes de ir para a escola, têm trabalhos familiares em casa, porque a família, por alguma razão, é negligente. E, portanto, não podemos olhar para essa criança como se ela fosse desinteressada ou como se ela fosse incapaz. Provavelmente há um conjunto de situações em que é preciso perceber como apoiar essa criança e conseguir fazer com que ela mostre aquilo que é capaz de fazer. E, portanto, também é necessário, em termos de políticas educativas, responder o mais breve possível àquilo que tanto temos andado a dizer, que são as equipas pluridisciplinares, as equipas de multivalências, como as equipas sociais e as equipas de saúde, que é necessário trabalhar, não é dentro da escola, é trabalhar na escola, com a escola e com a família. Jorge Ascensão, muito obrigada. É a mesma. Muito obrigada, fica de facto essa mensagem, obrigada pelo seu testemunho nesta tarde, muito obrigada. Partimos também ao encontro de outra opinião, Luís Lobo, do Secretariado Nacional da FENPROF. Luís, muito boa tarde. Aquilo que pergunto desde logo é se de alguma forma já esperavam estes resultados deste relatório. Nós consideramos que o resultado deste relatório é o confirmar de uma situação que há muito tempo vem sendo denunciada, não só pelo movimento sindical em geral, pelas associações de pais, pelas instituições de formação inicial de professores, pelo Conselho Nacional de Educação. Há uma ligação intrínseca entre aquilo que é o contexto socioeconómico e sociocultural das famílias, entre a situação de emprego ou desemprego dos pais das crianças que estão a frequentar a escola, a existência ou não existência de rendimento que consiga suportar, por exemplo, uma alimentação saudável, a disponibilidade para a fruição de tempos livres em condições que a generalidade da população portuguesa não pode ter, que são determinantes para que depois os resultados ao nível escolar sejam muito mais positivos. Portanto, neste momento, aquilo que nós verificamos, há uma constatação que se pode retirar deste estudo, é que não é na escola que, em primeiro lugar, se resolvem estes problemas, porque é a montante da escola, portanto, na sociedade, que reside o principal problema para o resultado que este estudo determina. E uma outra constatação é que o nível de escolarização, as grandes diferenças, a grande assimetria de níveis de escolarização da população portuguesa são enormes. Portanto, há um índice brutal de portugueses que têm o primeiro ciclo de ensino básico, 1,5 milhão de portugueses apenas com o primeiro ciclo de ensino básico, mas hoje nós ainda temos as taxas mais baixas de acesso ao ensino superior, ainda temos das taxas mais baixas de frequência de ensino secundário. Portanto, aquilo que acontece em Portugal é uma sociedade de grandes assimetrias, quer do ponto de vista socioeconómico e sociocultural, e eu sublinho sociocultural. Nós somos uma sociedade na qual os governos não investem 1% do produto interno bruto para a cultura. Portanto, isto significa uma desvalorização total daquilo que é a integração dos saberes que é feita na escola e fora da escola e que determinam depois as capacidades que cada cidadão pode adquirir, quer em contexto escolar, quer em contexto extraescolar. E, portanto, todas estas situações, estes condicionalismos se refletem depois ao nível dos resultados escolares. Luís Lobo, aquilo que assistimos também nos últimos tempos dão-nos nota de grande instabilidade naquilo que é a educação em Portugal, quer pelo lado dos professores, com muita contestação, com o desemprego à mistura, quer também nos currículos escolares, com algumas mudanças que foram introduzidas e estão a ser preparadas para serem introduzidas. Temo que, de alguma forma, toda essa convulsão se venha a fazer sentir nos próximos anos e noutros relatórios que vamos ficar, de certo, a conhecer? Sim, nós temos a ideia que estes índices tenderão a piorar em resultado das políticas que têm sido seguidas nos últimos 3-4 anos. Portanto, há aqui aspectos que é preciso salvaguardar. Os últimos relatórios que se conheciam do PISA relativamente às aprendizagens davam uma indicação de uma melhoria, em alguns casos significativa, das aprendizagens dos alunos portugueses. Hoje, aquilo que nós estamos a verificar, por exemplo, com a supressão
de áreas curriculares não disciplinares que constavam dos currículos e que foram retiradas por este Governo e já iniciadas pelo Governo anterior, ou, por exemplo, a superescolarização dos alunos do primeiro ciclo de ensino básico, para além das 25 horas que têm de tempo curricular obrigatório, ainda têm em cima dessas 25 horas mais horas de atividade de enriquecimento curricular, que não são mais do que a disciplinarização dos tempos livres desses alunos, e isso também provoca grandes dificuldades ao nível, com déficits de atenção, perturbações ao nível do comportamento, que levam a que os alunos também tenham dificuldades nas suas próprias aprendizagens, na atenção, na concentração com que têm que estar, por exemplo, dentro da escola, e até a disponibilidade para frequentar o estabelecimento escolar. Portanto, tudo isto é muito importante. Por outro lado, a própria estrutura que foi introduzida na escola de uma maior centralização do poder fez com que partes significativas do corpo social que interage na escola pública e na portuguesa, como são, por exemplo, os pais, que são determinantes na participação ao nível das estruturas de administração e de direção pedagógica das escolas, das associações estudantes, no caso do ensino secundário, e também os professores, que perderam o papel preponderante que tinham ao nível da definição das políticas educativas a nível local, e que se refletirão de certeza no futuro em outros mais piores resultados do que estes neste momento já estamos a ter conhecimento. Luís Lobo, agradeço-lhe ter estado connosco no Testemunho Direto. Muito obrigada pela sua opinião. Professor José Augusto Palhares, temos aqui de facto muita matéria que nos toma muito tempo, vamos tentar perceber todas estas dimensões, mas voltando um bocadinho atrás à questão do estudo, esta relação com a escolaridade dos pais, sei também que tem estudos que mostram um bocadinho que nem sempre é linear esta ligação e que não podemos fazer uma análise tão terra a terra destes resultados. Exato. Eu gostaria só de introduzir aqui uma pequena nuance reflexiva, que é a seguinte: nós hoje acho que carecemos um pouco de debate sobre o que é que significa a educação nos dias de hoje. Ou seja, o que é que a sociedade espera da educação? Como é que a define? Mas sabemos que a educação não é um processo unívoco, não é? Existem várias formas de entender a educação e várias expressões de educação. Nós estamos aqui a discutir apenas a educação escolar, ou, se quisermos, numa outra concepção, a educação formal. E hoje, por exemplo, fruto um pouco da espuma dos dias, não é? Nós observamos que se vem falando mais de aprendizagens do que educação. Isto tem um significado, tem uma interpretação sociológica, não é? Há quem diga, em vários estudos, não é? Que isso venha acompanhado, digamos, de toda uma narrativa de individualização da sociedade. Isto é, hoje os jovens estão na escola, até mais tempo, mas estão na escola, digamos, sem aquilo que o anterior convidado falou, sem aquelas áreas extracurriculares. No fundo, tem havido um emagrecimento, no fundo, um corte das gorduras, como se diz atualmente, destas áreas, que seriam áreas onde se podia expressar mais a questão cidadã, a questão cívica, uma educação política, etc. O que acontece hoje? Hoje, sobretudo os jovens do ensino secundário, estão submetidos a um espartilho do escolar, dos conteúdos. Portanto, os jovens hoje, muitos jovens do ensino secundário, sobretudo naquelas áreas tidas como mais difíceis, não é? Trabalham muito mais com o aluno do ensino superior. Na matemática, na fisicoquímica, na biologia, entre outras áreas, não é? No fundo, isso levou-me, no fundo, a refletir sobre aquilo que eu chamei, há uns tempos atrás, de engavetamento dos jovens. Engavetamento, sublinhando o GAV, porque, no fundo, hoje podemos dizer que é o GAV que é mais ordena nas escolas. Isto é, os jovens hoje estão nas escolas submetidos a um programa intensivo de treino dentro dos critérios, dos formatos das provas de exame do GAV, no fundo para corresponder à necessidade de construção de rankings, da comparabilidade com outros países e outros contextos, não é? E os jovens estão, no fundo, estão engavetados por essa estrutura. No fundo, a escola hoje é mais um campo de treino e não tanto um local, um locus de educação. E é isso que convinha debater a todos os níveis da sociedade, porque nós temos aqui, no fundo, um excesso de currículo, não é? Ou seja, do currículo naquelas áreas ditas centrais, o core do currículo, em detrimento de todas as outras áreas do saber. E, portanto, há aqui, por assim dizer, apenas a construção do esqueleto escolar
no fundo, limpando tudo aquilo que é mais ligado às correntes humanistas, à questão dos lazeres, das expressões, das correntes artísticas e musicais, etc. Não é? E, portanto, há aqui também um olhar da minha parte, não é, muito crítico em relação a esta construção do sucesso e dos resultados. Não é? No fundo, diríamos que a escola hoje é muito, como alguém chamou noutro contexto, a escola hoje é muito resultadista, não é? Não propriamente, digamos, uma escola cívica e cidadã. Professor, já vamos voltar a abordar essa questão e ao comentário vamos só ouvir também a opinião dos nossos telespectadores. Ao telefone tenho já Maria Miranda, é formadora Liga-nos de Matosinhos. Muito boa tarde, Maria. Qual é a sua opinião? Desde já, muito boa noite para ambos. E a opinião do Dr. Palhares, que ainda agora falou, concordo plenamente no que ele disse. Só não concordo muito com a anterior intervenção que vocês tiveram, porque realmente eu acho que Portugal tem bons professores, mas acho que eles não se esforçam muito para com os alunos neste momento. É mesmo como o Dr. Palhares acabou de falar e falou muito bem, que eles próprios querem mesmo fazer o engavetá-los, que é mesmo assim, e não muito para a educação. Concordo plenamente. E uma coisa que completamente que discordo, é que eu tenho uma filha no secundário e hoje em dia os professores direcionam os alunos para os cursos profissionais, em vez de se aplicarem ensino, não, direcionam-os para os cursos profissionais, mostrando que eles são incapazes de se formar no que é que seja, e acho que isso enfraquece não só o aluno, mas também os pais ficam desmoralizados. Felizmente não é o meu caso, mas fico muito triste todos os dias a minha filha chegar numa casa e dizer que ouviu um professor a mandar um colega para um curso profissional, e acho que isso a nível de ensino está mal. E também sou a favor das provas que os professores devem fazer, acho que sim, porque acho que os professores deviam ser hoje em dia mais aplicados com os alunos. Acho que eles às vezes dão um ensino, como o Dr. Palhares disse muito bem, muito curricular, muito corrido, e não estão propriamente direcionados à educação. Contra a outra intervenção, discordo um bocadinho. Maria Miranda, agradeço. Nem toda que o interveniente anterior disse é verdade. Concordo muito mais com o Dr. Palhares. Muito obrigada, Maria Miranda. Obrigada, boa noite pela sua opinião. Também ouvir a opinião da Ana Pereira, é professora Liga-nos de Orem. Muito boa tarde, Ana. Qual é a sua opinião sobre este tema? Boa tarde. Olha, desculpe, eu realmente já não sou professora. Eu disse a colega, já não sou professora. Mas eu só queria falar de uma questão que me parece também importante. É que se fala muito e bem do ensino antes de chegar à faculdade. E eu gostaria de falar um bocadinho também do ensino universitário, que me parece bastante importante. Sim, estou a ouvi-la, pode falar. Pronto. Porque assim, é muito difícil. Eu, no meu tempo de universitária, lembro-me que os meus professores, ou uma boa parte dos professores, tinham uma hora de atendimento, nós podíamos falar coisas, etc. E eu agora verifico que há uma dificuldade enorme para se poder falar com o professor universitário. Os senhores não ligam nenhum aos alunos. Mas, assim, a minha filha teve imensos problemas com os professores. E posso lhe dizer que ela entrou com média 19, não importa o curso, ela fez a área das ciências e depois foi para letras. E eu, bem como o meu filho, exatamente igual, fez tudo na área das ciências e depois foi para letras, portanto, e pronto, e a coisa corre bem, mas é muito difícil falar com os coordenadores dos cursos, não lançam as notas. Eu já tentei falar com uma coordenadora de curso da Faculdade de Letras de Lisboa, mandam-me mails, respondem por mails, peço para falarem pessoalmente, eles querem falar com as pessoas pessoalmente, não consigo, eu não sei, naturalmente o Dr. Palhares será uma exceção, com certeza, mas eu posso dizer-lhe que na Faculdade de Ciências de Lisboa e na Faculdade de Letras de Lisboa é uma grande dificuldade em falar com os seus professores. Portanto, eu acho também é importante continuar aquilo que os alunos fizeram ao longo do seu secundário, porque o ensino universitário é terminar, é uma continuação também, enfim, das suas profissões, da sua realização profissional, quer dizer, eles estão desejosos de chegar à universidade, quem quer lá chegar, e depois chegam lá e as pessoas dão as aulas e pronto, olha, depois querem se inscrever na cadeira, já está fechado, já não tem mais vagas, depois querem se inscrever noutra cadeira, está a sobreposição de horários, sai às 10 da noite. A minha filha, por exemplo, tem aulas das 8 às 10 da noite à terça-feira, das 8 da noite às 10 da noite, portanto tem uma aula por dia
das 8 horas até das 8 da noite às 10 da noite, percebe? E portanto acho que é importante também começar-se a falar um bocadinho do ensino universitário. Gostaria imenso, para não estar a roubar mais tempo, que o Dr. Palhares... Vamos tentar então ser breves. Muito obrigada, Ana Pereira. Vamos ver se ainda chegamos lá. Outra telespectadora, Rosa Lima, reformada de Viana do Castelo. Muito boa tarde, Rosa. Boa tarde, menina e ao senhor que está a acompanhar. Olha, eu era apenas umas palavrinhas que queria dizer. Tenho 78 anos, só fiz a 4ª classe, porque não pude estudar, que os meus pais não podiam. Éramos 7 irmãos e, portanto, não se podia. Mas eu andei na escola e saí da 4ª classe e tive que ir logo para trabalhar, pronto. Mas os professores, antigamente, faziam muitos sacrifícios, que agora estes não fazem. Porque eu andava na escola e depois minhas colegas, quando era a altura de exames, ou de testes, ou qualquer coisa, a professora levava, e tinha 4 classes, a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª. E tinha a 4ª classe. E levava-nos para a casa dela, todas, e ninguém lhe pagava nada. Agora, eu vejo o tempo que agora vai andando, fico espantada, porque ainda hoje sei a história toda, sei o rio, sei essa coisa toda, que nunca esqueci. Porque eu queria ser professora primária, mas infelizmente o meu pai estava muito doente, foi impossível. Só tive um irmão que estudou, que foi o professor, que lhe pagou os estudos. Ele foi para Lisboa e foi para... Conseguiu concluir os estudos? Pronto, essas coisas assim. Agora eu acho, os professores agora, no geral, nada com as crianças, elas vêm para a 4ª classe, da 4ª classe para o ciclo, portanto, agora não é o ciclo, é o 5º ano, vêm muito mal preparadas. Só tem uma classe e nem assim queixam tem 20 alunos. A minha professora tinha até 50. Rosa Lima, fica a sua opinião. Vamos ter mesmo que terminar, porque queremos ainda ouvir a opinião aqui do professor. Agradeço-lhe a participação no testemunho direto. Muito obrigada por nos ter deixado a sua opinião. Professor José Augusto Palhares, vamos tentar aqui responder a tudo, perceber se conseguimos ainda. Esta questão que colocou agora esta telespectadora Rosa Lima, a questão do facilitismo. Muitas vezes ouvimos falar que o sistema português também começou a haver facilitismo, os alunos passarem sempre, não haver chumbos. É de facto uma ideia real ou nem por isso? Eu não partilho esta ideia e vou, digamos, seguir uma linha de pensamento muito ancorada na minha experiência pessoal e familiar. Sou pai, tenho um filho com 16 anos, que está no ensino secundário e direi, se me pudesse comparar, se pudesse haver esse exercício de comparação, aquilo que ele sabe, aquilo que ele trabalha, aquilo que eu sabia com a idade dele e aquilo que ele trabalhava, eu diria que eu era um ignorante à beira dele. Portanto, não vamos comparar, não vamos dizer, usar aquela expressão, não vamos confundir a nuvem com o Juno, não é? Existem experiências belíssimas, existem professores belíssimos. Eu não compartilho a ideia, atenção, aquilo que eu disse há pouco não é nenhuma crítica aos professores. Acho que nós temos professores. Não é o sistema, ao modo como está organizado o sistema, à forma como os professores estão manietados por políticas superiormente tomadas a partir de estruturas que são impessoais, burocráticas ou hiperburocráticas, como dirá alguém. No fundo, nós temos hoje exemplos de experiências riquíssimas e eu arriscar-me a dizer que nunca como hoje Portugal teve tão bons alunos e bons professores e boas escolas. Portanto, eu acho que nós estamos num ponto, não digo de excelência, mas estamos quase lá. Deixe-me só responder à sua questão de há bocado, que eu não tive a oportunidade de a fazer. Disse que havia, voltando ao estudo que foi o motivo para esta conversa, nós de facto temos dados que mostram uma realidade de alguma, digamos, de alguma ruptura com estas ideias, não é? Nós temos hoje, em várias escolas, eu diria que em mais de 70% das escolas portuguesas existem formas de distinção académica e cívica dos alunos, através dos quadros de honra, valor, excelência, quadros de mérito, sobretudo quadros de excelência. Temos escolas que, no fundo, distinguem os alunos pelos seus resultados, pelo seu currículo e pelo seu comportamento exemplar. Temos, no fundo, no nosso estudo, casos de escolas que temos acompanhado, a partir de vários estudos de caso, que mostram que há alunos de várias proveniências sociais. Eu diria, numa escola aqui do Distrito do Porto, que nós vimos acompanhando desde 2003, 2004,
há 40% dos estudantes que foram distinguidos, estou a falar de 500... Qual é a escola? Não digo por uma questão ética, não é? Porque, no fundo, foi-nos confiada a informação e vamos manter, digamos. Mas é uma escola do distrito, litoral do distrito do Porto. Essa escola já distinguiu, desde 2003 a 2004, mais de 500 alunos do ensino secundário, sobretudo, com classificações iguais ou superiores a 18 valores. Estamos a falar da nata do sistema educativo, não é? E estamos a falar de alunos que têm um ofício do aluno muito intenso e trabalham muitíssimo. Em Braga também, no Distrito de Braga, outra escola que vamos acompanhar, nós detectamos até o momento 277 alunos com classificações iguais ou superiores a 18 valores. Também temos à volta de 35% a 40% dos pais que têm escolaridade básica e são provenientes de profissões socioeconomicamente desfavoráveis. Professor, são dois exemplos belíssimos. Nós ficaríamos aqui mais à conversa, mas o nosso tempo mesmo esgotou. Mas são dois exemplos belíssimos de que, de facto, nem sempre há esta relação direta com a escolaridade. Agradeço-lhe ter estado connosco no Testemunho Direto. Muito obrigada. Muito rapidamente ler apenas 3 mensagens no Facebook que nos chegaram. Alcino Cachada diz que o sistema de ensino está a perder qualidade, turmas enormes, falta de professores em muitas escolas, material escolar de muitos alunos por dificuldades económicas. A minha filha chegou hoje de Londres, onde é enfermeira. Contou-me que os meus netos não gastam um tostão no sistema educativo inglês. Desde os livros, material escolar, é tudo pago pelo sistema de ensino. António Cunha diz que o sistema de ensino em Portugal tem vindo a perder qualidades de ano para ano, embora haja em algumas escolas cujo o trabalho é muito positivo, mas a nível global o ensino é negativo. Se nada for feito, o ensino pode entrar em colapso. Caminhamos para a morte total de um sistema falido, diz o Rui Ferreira, e a Ana Nelo diz que sem comentários sobre a educação, porque senão o filho pode ser prejudicado. São então os comentários deixados no Facebook esta tarde no Porto Canal. Apenas revelar também os resultados do inquérito. 33% dos telespectadores responderam que sim, que de facto o sistema de ensino prepara melhor os alunos. Já 67% respondeu que não. Ponto final no Testemunho Direto. Já sabe, fique desse lado, fique na companhia do Porto Canal.